Portanto, as minhas perguntas são as seguintes. A primeira pergunta é: o queijo de São Jorge é bom, útil, para São Jorge e Açores ou para os Açores e São Jorge? Porque acho que é importante esta ordem. Há pouco, agora recentemente, houve um prémio para o queijo de São Jorge, top 7 meses do continente de seleção. Há uma revista que se chama mag.sap.pt que à frente desta descrição colocou entre parênteses: sim, leu bem. Porque é que este prémio parece não estar a ser divulgado como os outros prémios que o queijo de São Jorge tem tido? É por vergonha de um produto que é vendido mais barato que o DOP, que não é continente e está nas prateleiras? Existe falha na promoção do nosso queijo e na sua comercialização, tendo em conta que isto foi um concurso de ganho em que tiveram ao concurso 4 mil queijos, penso eu, e este queijo teve a medalha Super Gold, só poderia ser alcançada por 98 queijos. Depois, outra pergunta é: o queijo de São Jorge é viável sem subsídios? Não seria uma possibilidade o biológico, ao mudarmos a nossa forma de produção, para tentar produzir os inputs que são necessários à produção, especialmente tendo em conta a realidade que nos encontramos hoje em dia a nível mundial? Outra pergunta: não se deveria diversificar os produtos produzidos do queijo de São Jorge? Isto quer dizer, por exemplo, a manteiga, e usar um bocadinho a publicidade do queijo sobre esse assunto, com o intuito, se calhar, de não termos uma produção tão alta do queijo e permitir que isso valorizasse o produto. Outra pergunta: não deveria a Universidade dos Açores estar a trabalhar para produzir bases científicas que valorizem o nosso queijo e que lhe deem suporte científico e que nos sirva como promoção em mercados em que as pessoas têm uma maior consciencialização, talvez, do que o nosso, e que permitisse abrir a porta de novos mercados? Outra pergunta: não poderia estar a ser subsidiada uma exploração aqui em São Jorge que permitisse analisar qual o gado ideal e que permita a melhor relação qualidade-produtividade, em que se testasse várias coisas, como a redução dos inputs que são colocados, como por exemplo os adubos, com o apoio também dos nossos serviços agrários? Não devia estar a ser feito essa tentativa, ou tentarmos também termos uma raça de gado? Claro que a nossa ramo grande seria o ideal, mas não, devido à quantidade de produção, talvez não seja, a quantidade de leite produzido talvez não seja possível, mas termos uma raça realmente adaptada a São Jorge e à produção de queijo, e além de produzir, porque não interessa só produzir em quantidade, interessa produzir também em qualidade, porque ainda há pouco tempo ouvi alguém dizer que antigamente, e eu posso estar errado no que estou a dizer, era necessário 10 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo, e neste momento são necessários 12 litros. Posso estar enganado no que estou a dizer, mas foi informação que me passaram avulso, não sei se é verdade. Isto quer dizer que a qualidade do leite, embora seja muito boa, como estamos a produzir em grande quantidade, se calhar estamos a perder a parte que produz massa. E essa, desculpa. Muito obrigado. Nós vamos distribuir o mal pelas aldeias. Aqui temos questões. Aquelas que têm a ver com a Universidade dos Açores seriam para o professor José Matos, que não está cá, portanto não temos cá ninguém da Universidade dos Açores. Agora eu sei que a Universidade dos Açores trabalha, o José Matos trabalhou muito na área dos queijos, e há outras pessoas que lá trabalham também, mais experimentalmente. O professor José Matos também veio muitas vezes a São Jorge tentar, permitem-me a expressão, vender o seu peixe, não sei se consegui vender bem, o peixe da qualidade do leite, da qualidade da vaca, eventualmente uma nova vaca, da melhoria desta vaca, tentar encontrar um leite que no fundo permita valorizar mais o trabalho do lavrador, permita fazer 1 quilo de queijo com menos leite, como já se fez no passado. As referências que eu tenho são de 8, 9 litros para 10, 11. Portanto, os ganhos seriam significativos eventualmente com outra vaca, ou com esta carcaça de vaca, mas mudada biologicamente,
Estou-lhe a dizer o que ouço do professor José Matos, que eu não percebo nada disso. Antes de passar ali para as pessoas que vão responder, o chefe disse que queria colocar também uma pergunta e que era agora. Não, eu quero é facilitar-vos a vida e acho que há uma série de perguntas que ficam respondidas com a minha pergunta. Ali, sem querer ser pretencioso, mas acho que há uma série de perguntas que ficam, digamos que, anuladas com a minha inquietação ou com a partilha da minha inquietação, que é mais uma partilha do que colocar perguntas. Há bocadinho alguém usou uma expressão que eu vou guardar para a vida, não tinha ouvido, que é o pregar aos convertidos, mas nunca é demais pregar aos convertidos, porque há aqui, se calhar, muitos convertidos, mas com uma fé ainda muito procedimentar. Porque esta reflexão, mais do que tudo, do que pregar para os convertidos, é fazer uma reflexão para dentro. E nós andamos aqui, e digo nós andamos porque eu também sou confrade, mas eu se calhar tenho aqui uma inquietação maior, porque eu estou lá fora, eu vivo lá fora, e não vivo em Lisboa. Vivo na zona do Porto, dou aulas na zona do Porto. Frequento os hipermercados da região do Porto, onde eu sei, salvo melhor informação, onde a penetração do queijo São Jorge tem sido mais difícil. Ou seja, em Lisboa a coisa até já está a acontecer, nós costumamos dizer está a acontecer, por isso se calhar não seria essas operações de charme nos restaurantes, se calhar não é tanto em Lisboa que têm que ser feitas, temos de sair do nosso metro quadrado, de onde é mais confortável, e ir para onde efetivamente há mercado a trabalhar. E há mercado a trabalhar porque, ainda anteontem, antes de sair de lá, eu fui fazer umas comprinhas de última hora para trazer para cá, para o showbooking das coisas que não tinha cá, e eu fico muito triste quando eu vejo aquela ilha ali do outro lado, a Graciosa, ocupar o espaço que era do queijo São Jorge. Porque o balcão mais à esquerda da charcutaria, de todos os hipermercados que eu frequento, e são muitos, ali na zona, porque temos 5 à volta da minha casa, o espaço está a ser ocupado pelo queijo da Graciosa. E o queijo São Jorge está na prateleira atrás da charcutaria, no cantinho, lá do fundo, ao lado direito. O último canto que as pessoas encontram. Este é o primeiro problema do queijo São Jorge e na afirmação lá fora. Mas o maior de todos nem é este. Falou-se aqui em imagem, embalagem, marca, diferenciação. E a diferenciação está a ser feita. Mas é quando eu chego a uma mercearia gourmet em Alcobaça, uma granja de Cista, que é um exemplo de referência de valorização dos produtos locais, e tem lá um cantinho de produtos de excelência. E, naturalmente, um cantinho para os produtos dos Açores. Eu chego lá e pergunto, onde é que está o queijo São Jorge? Porque sabem o que é que lá estava? Queijo São Miguel. Numa embalagem tudo semelhante ao queijo São Jorge. Diz-me a senhora, tenho este porque este é mais barato. Numa embalagem que gera confusão. Nós tivemos agora há bem pouco tempo, aquela embalagem dos 30 anos, que, curiosamente, há uma embalagem muito semelhante com outro queijo que nem, por sombra, chega perto das características do queijo São Jorge. Esta confusão está instalada. Nós vimos de uma confusão e a desmontar uma confusão que há na cabeça das pessoas, que é o queijo ilha. Todos os livros antigos, já falei ali um bocadinho sobre isto, todos os livros mais antigos têm como referência o queijo ilha. O queijo ilha era o queijo que picava na boca, era o queijo que nos era dado a conhecer no início da nossa formação de cozinheiros, que era aquele queijo que picava, que acrescentava valor ao produto. Hoje é tudo queijo ilha. E então temos o queijo São Jorge muito bem, a tentar ser colocado num patamar superior. Estamos ainda a desmontar este fantasma e criamos um outro, que é, há uma série de queijos em embalagens todas iguais. Muda o rótulo, às vezes nem a cor da embalagem muda. Este é que é o grande problema. Nós estamos a ter que pregar muito mais para dentro para se desfazerem estes equívocos todos. Porque isto está a acontecer lá fora. E isto mais em jeito de provocação agora. Há uns anos atrás, era prática frequente, e eu sei disso enquanto também comerciante, para comprarmos um queijo São Jorge, tínhamos que comprar uma palete de leite. Muito obrigado, chefe. Vamos então tentar esclarecer isto. Há aqui um assunto que é nitidamente para quem é especialista em marketing. Deixe-me só recolocar aqui o assunto. Tem a ver com esta forma como nós divulgam bem os prémios. Eu, enquanto jornalista, sou testemunha disso. Não se divulgam bem os prémios, não se divulgam a intensidade que diz respeito à importância do prémio, etc. E depois há uma série de marcas e nomes, queijo São Jorge, queijo de São Jorge,
queijo DOP, queijo da ilha, queijilha. Bom, se bem me lembro, o queijilha foi criado para tentar desvalorizar o queijo de São Jorge aqui há muitos anos, e parece que com sucesso. Eu gostaria de ter, para começarmos aqui este varrimento, como eu lhe chamei há pouco, a sua opinião sobre esta aparente confusão toda de marcas e o que é que se deve fazer aos prémios. Então, permita-me que fale disso e mais agora dois assuntos que vêm a tarde depois. Segundo dizer, como chefe, eu também vim do Porto e vivo no Porto e sei que os hábitos de consumo, apesar de tudo, são bastante diferentes entre o norte e o sul do país e no queijo isso é notório. Exatamente. A influência alentejana em Lisboa é muito mais sentida, a influência beirana no Porto é mais sentida e isto tem características depois em termos de consumo. Em relação à questão dos prémios, eu diria que, primeiro, estava aqui a buscar o Edo da Carceção, o prémio não é da Lacta Açores, o prémio é do continente, porque foi o continente que levou o queijo a concurso. E como tal, apenas e só o continente é que pode fazer a comunicação desse prémio. Questão, porque é que o levou ou não levou, é uma outra dificuldade, não vou discutir sobre isso, porque é que existem as marcas próprias, é um mercado que existe e de que maneira é que ele afeta, mas, como vocês sabem, e no queijo São Jorge isto até não é o que acontece normalmente, qualquer bom produto que apareça no território nacional, nos Açores ou no continente, de pequena dimensão, as cadeias de distribuição, a primeira coisa que fazem é querer comercializar, a segunda coisa que fazem é dizer que ele comercializa bem, logo querem criar uma marca própria em cima daquele produto, e a terceira coisa que acontece é dizer que o seu produto não vende, que é 30% ou 40% mais caro, logo passa só a ser vendido um produto de marca própria, e a dada altura qualquer fornecedor fica exclusivamente nas mãos da distribuição, porque apenas produz as marcas próprias. Ouvi ali uma coisa atrás, já agora não tem a ver com exatamente a parte das marcas, mas acho que é muito relevante. Quem conhece o mercado lácteo sabe que há produtos que ganharam valorização nos últimos anos. Um deles foi a manteiga. A manteiga ganhou muita valorização, não apenas a manteiga enquanto produto genérico, que é um produto de bolsa internacional e que depende de cotações, mas essencialmente a manteiga, chamemos-lhe gourmet. Hoje, por exemplo, aqui do outro lado do canal, a manteiga do Pico tem hoje uma valorização muito elevada em termos de mercado. Tenho a certeza absoluta que uma manteiga de São Jorge, sabendo nós que há pouca disponibilidade de gordura em termos de produção, seria um produto com certeza bem-vindo. Última nota, que tem a ver com estas duas coisas, mas que é muito relevante as pessoas pensarem. Muito relevante do meu ponto de vista. Em cada 100 kg de queijo que se produzem aqui na região, 88 são consumidos fora da região. Números redondos, não sei se hoje serão exatamente assim, há uns anos atrás eram assim. O que significa que nós temos esse hábito, e eu venho cá, como vos digo, há 30 anos, de discutir o processo de montante para jusante, sempre. Pensar sempre no processo da base do produto, que é que cá está, e pensar depois que há alguém lá no fundo da cadeia que consome e pronto, que seja, que o faça. A questão prática é, como dizia o José Carlos há um bocadinho, é exatamente aquilo que hoje sentimos, é que nós não produzimos o que se vende, nós temos que vender o que produzimos, que é aquilo que é hoje a realidade, quando tinha que ser exatamente a inversa. Quando falamos dos biológicos, pode ser uma vantagem ou não se conseguirmos valor com ele, se não conseguirmos valor com ele não é para mim uma vantagem nenhuma de especial, mas a verdade é que cada vez mais, e nós sentimos isto em qualquer mercado, é o consumidor hoje que dita as leis. E o consumidor é impactado de várias formas, é impactado pela forma como está. Desculpem, não queria interromper, mas é tudo verdade isso. É a questão de nós hoje temos que produzir aquilo que somos capazes de vender. Eu posso dar mas não por uma DOP. Não por uma DOP. Desculpa. Vamos chegando lá. Exatamente como falou há pouco da questão do queijo bilho e de outras questões. Eu acho que todos os produtos têm o seu direito à vida, desde que estejam devidamente identificados e não interferem com essas realidades. Eu sei que estamos numa centralidade da confraria do queijo de São Jorge, e o queijo de São Jorge tem as suas idiosincrasias e os seus aspectos que não interferem ou não deveriam interferir e não deviam encarar que um queijo que é produzido no outro dos Açores é por si só uma concorrência. Agora concordo inteiramente consigo, quando estamos a falar de um queijo de DOP, temos um caderno de encargos que tem que ser respeitado. Não querendo tomar muito mais tempo, é preciso que as pessoas tenham a noção que o consumidor consome aquilo que tem. Cota de carteira, 100 euros que temos todos no bolso destinam-se a X coisas, se eu tiver para umas coisas não tenho para outras, e segunda, cota de estômago. Se as duas cotas forem cumpridas, os produtos estão cá a fazer o que têm que fazer. Se nós não conseguimos ocupar um lugar na carteira e no cérebro das pessoas, e simultaneamente no estômago, não vamos estar a fazer bem esse trabalho. E outros produtos estão sempre disponíveis para fazer esse trabalho. Sempre. Se não for um produto nacional, é um internacional. Se não for um queijo, é um produto vegan. Se não for um produto vegan, é a carne. Se não for a carne, é outra coisa qualquer.
tenham sempre a noção de que o problema não está no queijo ilha, o problema está no bife de avestruz, no limite, está noutra coisa qualquer que nós quisermos, se esses problemas, todos nós somos consumidores de tudo. E, só para terminar, dizer que Lisboa sim é um mercado interessante, mas, por exemplo, na Zona Norte, só para termos esta noção, existem muito mais lojas de especialidade da área de queijo que existe em Lisboa ou na Grande Lisboa. Por isso a questão está é também saber trabalhar nessas lojas. Muito obrigado. Já lhe dou, mas primeiro queria falar, pedi-me para falar o Presidente da Conferência, já lhe passo o microfone. Faz favor. Eu gostaria aqui de falar duas ou três coisas. Primeiro, a responder ali à questão da diversificação e o porquê de São Jorge está focado em queijos de São Jorge mesmo. Como disse na minha intervenção, acho que quem produz aquilo que sabe produzir bem, deve produzir bem. Nós já tivemos experiências no passado, mazinhas, nós produzimos queijo leite pasteurizado, produzimos manteiga, produzimos queijo fresco. Todos esses produtos davam prejuízo ao Uniqueijo. Se calhar no passado e as dificuldades que se passou têm muito a ver. Nós às vezes gostamos de ter uma coisa, mas não podemos tê-la. E a verdade é que para termos manteiga temos que desnatar o leite. O que é que fazemos com o leite desnatado? É um problema. E portanto eu compreendo e também, não tanto por dentro do processo, até compreenderia. Estando por dentro do processo, temos que pensar e ponderar bem as situações. Gostaria só aqui, em relação às marcas próprias, porque é sempre um problema e uma temática chata, nós temos uma marca própria, como disse ali o Pedro muito bem, porque se nós não o tivermos lá, o nosso vizinho está. Portanto, se eu não estou a ocupar uma marca, por exemplo, do queijo ilha Pingo Doce, a Graciosa está. E se nós temos, e tínhamos no passado mais, se calhar, para o que temos hoje, mas necessidade de vender porque tínhamos estoque elevado, nós tínhamos que estar lá. Nós, neste momento, temos 12% em marcas próprias. É muito pouco, considerando com outras marcas, e o Pedro, provavelmente melhor do que eu, sabe isso. Estamos a falar de empresas com 30%, 40% dependentes de marcas próprias. Nós estamos com 12%. É excelente, no nosso ponto de vista. E a nossa vontade é eliminá-las. E, portanto, mas também é preciso saber uma coisa, e respondendo aqui ao Zé Maria Moreira, nós temos a marca própria porque nem todo o queijo é DOP. Nós temos que ter uma fonte de escoamento para o queijo que não é DOP. Aquele que não passa na certificação, eu disse que são cerca de 12 ou 13%, nós temos que o colocar no mercado. E nós colocamos queijo DOP no mercado, 36,5% é o nosso plano de orçamento aproximado, 36,5%. Das marcas das cooperativas, Topo, Lourais e Beira, nós vamos colocar 42%. Marcas próprias, como disse, 12%. Queijo para ralar, 8,5%. Ou seja, a nossa distribuição está feita desta forma. E, portanto, a marca própria é um mal necessário ainda neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente da Confraria. Passo a palavra ao responsável pela Lata Açores, também queria usar a palavra. Parte do que eu ia dizer já foi dito. Não, agradeço. Em relação ao prémio, penso que já foi bem explicado. Eu ia falar sobre a marca branca, o António muito bem explicou. Dentro daquilo que é as marcas brancas no mercado, nós temos de facto uma taxa muito baixa, um percentual muito baixo. E queremos ainda ter menos. Pelo menos nos DOPs, como é evidente, até preferimos não ter nada. Mas tu viste bem na sequência do que foi a evolução. Só em brincadeira, quero dizer uma coisa, eu não sou de Lisboa, já estou aqui a ser identificado com o mercado de Lisboa, eu sou um ribatejano orgulhoso, mas que, enfim, é de facto o nosso raio de ação devido aos condicionamentos que temos tido em termos de estrutura. A Lacta Açores pegou numa estrutura que já existia, foi crescendo, foi evoluindo. Reconheço que, provavelmente acima de Leiria, as vendas de queijo de São Jorge são muito poucas, têm pouco significado e há todo um trabalho para fazer. E não tenho dúvida nenhuma disso. Se calhar fomos pelo caminho mais fácil, talvez, fomos aproveitar os canais que já tínhamos. Agora temos essa consciência, estamos a tentar, não estamos a trabalhar, estamos a tentar trabalhar nisso porque temos que criar uma estrutura de vendas a norte. E toda a nossa estrutura está montada em Vila Franca de Xira, e ainda não conseguimos, de facto, superar essa situação. Faz parte dos nossos objetivos. Já agora só outro ponto que falou, que também me aflige, não é só assim,
é encontrar, por vezes, espaço preenchido por um queijo da Graciosa, que eu não tenho nada contra a Graciosa, mas que não se pode equiparar a um queijo de São Jorge. É um queijo ilha, como outros que há e que são feitos noutras ilhas e que nós também temos. Sem ser desculpa, porque isso não se verifica só agora, também já vem de trás. Estamos numa fase mais complicada e que isso poderá acontecer ainda durante algumas semanas. Nós acabámos de ter uma alteração de preços no mercado de tabela a 15 de novembro, muito recente, e neste momento temos algumas insígnias que ainda não aceitaram as nossas condições. Não vou dizer o nome, mas, por exemplo, há 2 meses que não nos compra queijo de São Jorge, porque não quer pagar o preço que nós queremos. Quando todas as outras já aceitaram, e portanto não tenho dúvida que dentro de pouco tempo vão acabar por aceitar. Mas, enfim, estamos neste impasse, neste momento, o que vem agravar um pouco essa situação. Não é desculpa, sabemos que há muito trabalho a fazer, essencialmente a norte, e já agora queria focar aqui algo que eu há pouco falei na restauração, mas também falhou uma outra situação, que é muito, muito importante, que é as lojas da especialidade. Essas sim, dignificam os nossos produtos, são uma boa montra e uma boa fonte de divulgação. Obrigado. Muito obrigado. O diretor também queria usar a palavra, por favor. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria discordar de uma afirmação que o António fez há pedaço, quando diz que são necessários 29 milhões de litros de leite para viabilizar as unidades produtivas. 27,5, pronto. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso é verdade, mas é errado colocar-se sempre a viabilidade da produção na quantidade, porque é no valor que ela tem que ser colocada. Pode ser 27 milhões e meio a este valor, mas podem ser menos a outro valor, ou mais a outro valor ainda inferior. Portanto, a questão tem que ser colocada no valor. Porquê? Por uma razão só, é que não é justo que se coloque a responsabilidade da viabilização da fábrica sempre na quantidade produzida. Não é equitativo. E, obviamente, que a viabilidade nunca vai ser conseguida pela produção, vai ser conseguida pelo valor. A curva do valor terá sempre que crescer mais do que a curva da quantidade. Este é um aspecto que me parece importante. O segundo aspecto, e para responder a uma questão que fez, que me parece bastante pertinente, que é a questão de o queijo de São Jorge pode viver sem subsídios. Pode, desde que o mercado remunere pelo valor justo. E porquê é que existe a questão dos subsídios? Eu não sei se sabe, mas aquele ezinho do euro tem 2 tracinhos a meio. E aqueles 2 tracinhos a meio significam estabilidade de preços, que é um dos pontos essenciais da política económica europeia, que é a estabilidade de preços. O que é que acontece? A subsidiação à produção tem o objetivo de permitir que esses agroalimentos, que são elementos essenciais na cadeia alimentar das pessoas, tenham um valor acessível a quem tem menos rendimento disponível. E obviamente que a ajuda que é dada ao agricultor, na prática, não fica no agricultor, fica no consumidor. Fica no consumidor pela baixa do valor. E isto é importante que se diga, porque muitas vezes os agricultores são usados como os servidores de subsídios. E isto é errado. O subsídio atribuído à produção está no consumidor. O beneficiário final dele é o consumidor, porque simplesmente se não fosse dado esse subsídio à produção, o litro de leite hoje que está na prateleira a 60 ou 70 cêntimos estaria a 1,5 €. O quilo de carne que hoje é produzido e que é vendido no mercado a 6 ou 7 euros, que é a carne mais inferior, estaria a 12 ou 13 euros. Portanto, é preciso que se perceba que é possível que isto aconteça, mas o mercado tem que remunerar. Só mais um aspecto e muito rapidamente. É evidente que nós temos algumas medidas concretas e objetivas de apoio direto àquilo que é, no caso, a produção ou a comercialização do queijo de São Jorge, designadamente o apoio do acesso aos mercados, em que anualmente as empresas se candidatam e são apoiadas no custo de transporte dos Açores até o continente. E neste caso, e no caso concreto da Uniqueijo, em 2022 já foi apoiado em cerca de 170 mil euros. Mas há outro aspecto, e que nós vamos privilegiar também naquilo que é o próximo subsistema de incentivos, que é a economia circular. Privilegiar o mérito dos projetos que utilizem os nossos produtos. Aquilo em que a região já produz e já pode abastecer, já pode fornecer a nossa cadeia de valor. E isto, para mim, parece-me importante. Tem um efeito direto naquilo que são o mérito dos projetos, mas tem um efeito indireto no alavancar dos preços das nossas produções. E eu penso que esses instrumentos todos juntos
e todos coordenados entre si podem valorizar a nossa produção. Muito obrigado, Sr. Diretor. O Dr. Ricardo Bosch pediu a palavra, mas antes o chefe queria apenas dizer algo que me prometeu ser muito brevemente. Vamos então, faz favor. Eu cumpro sobre as minhas promessas. A questão, há bocadinho, quando eu falei do barulho em termos de imagem, não estava a referir às marcas brancas, porque eu nem vejo as marcas brancas como sendo um grande problema. Eu, na ótica do consumidor, ou alguém que está lá fora a ver as coisas de uma outra forma, porque as marcas brancas tiveram um valor que eu acho que quem substituiu foi aproximar o queijo São Jorge das pessoas, que as pessoas começaram a conhecer. Eu tenho essa percepção, pode estar errada, mas eu tenho essa percepção. Eu, quando falo do barulho, da imagem, tem a ver com outros queijos, de outros segmentos, que marcadamente estão colados à imagem do queijo São Jorge. É outra coisa completamente diferente. Voltando àquela questão do vender e vender aquilo que produzimos, também se nós criarmos, e com muitas ações e de maior proximidade, maior aproximação do queijo São Jorge ao consumidor, se criarmos apetência pelo consumo, depois já não vamos ser nós a ter que estar à espera que as insígnias venham a ceder ao preço, mas são eles a procurar, porque eles também querem vender aquilo que há à procura. Por isso, eu acho que teimosamente temos que esperar um bocadinho mais, dar mais tempo ao queijo São Jorge para se afirmar. E se, como diz o António, num tempo houve necessidade de colocar no mercado e colocar de forma massiva, se calhar agora já há condições para valorizar ainda mais, e essa valorização trouxe-nos os 36 meses, que hoje em dia toda a gente pergunta onde é que vamos encontrar, e eu digo que tem que ser só em lojas de especialidade, porque já não há produto, por isso já há vontade no mercado. Agora, tem que de uma vez por todas separar o trigo do joio, e o queijo São Jorge não pode ser confundido com nada. Não é só com a marca branca, mas não pode ser confundido com nada. É diferente. Muito obrigado, chefe. Ricardo Bosch, faz favor. Era só uma pergunta para o Dr. Pedro Pimentel. Era a sua opinião sobre a evolução da marca Açores e se a eventual marca de laticínios dos Açores seria uma mais-valia e poderia ou não ajudar o problema do orçamento do Sr. José Serrano em termos de comunicação. Depois São Jorge e todos os laticínios dos Açores. Muito obrigado, Ricardo Bosch. A questão era para... Faz favor. Primeiro, só uma nota pequena, estava aqui a dizer que não com a cabeça, só para explicar, se a Carcedão, António, poderão completar isto melhor. Quando uma fatia de queijo de São Jorge, vamos falar de outra coisa para não ser exatamente igual, mas quando um produto, uma quima, vamos pensar assim, ou um produto qualquer que vocês conheçam, chega ao supermercado e tem uma embalagem que é uma marca própria, tem uma embalagem que é uma marca de fabricante, os produtos, quando lá entram, não têm diferenças de custos muito substanciais. Têm diferenças de margens muito substanciais. E isto é muito importante as pessoas terem noção. A democratização do consumo faz estar contra os produtores. E dou-vos um exemplo. Um produto que entra com 10 euros no supermercado, se receber 5% de margem comercial, passa a custar 10,5, mas se receber 50% de margem comercial, passa a custar 15. E eu, quando estou como consumidor, chego ao supermercado e vou comparar uma coisa que custa 10,5 com uma coisa que custa 15. E, na minha opinião, eu estou sempre a comprar mais barato e igual, quando no fundo o que está a acontecer é que o produto da marca de fabricante está a subsidiar o produto da marca branca. Por isso, todos nós, enquanto consumidores, se pensarmos numa lógica média da minha carteira, do que eu preciso gastar, é óbvio que eu quero comprar o mais barato, que seja a qualidade. Mas quando nós pensamos no sistema e tudo que está atrás da cultura, nós temos que pensar que alguém está a ganhar dinheiro à conta do próprio. Isto é a primeira questão em relação à marca própria. Em relação à questão da marca Açores, vamos fazer uma comparação com o sistema do vinho. O vinho, como vocês sabem, tem uma taxa. A tua paga por teor alcoólico e essa taxa depois reverta a favor de um fundo que é usado na produção, o que é chamado Vinho Portugal, por exemplo, existe esse fundo. Nos laticínios, que eu saiba, não há nenhuma taxa que incida os produtos e tal, não há uma fonte de receita que é usada para depois fazer a comunicação. Eu não fui exatamente eu, mas fui uma das primeiras pessoas. Existe uma marca de laticínios dos Açores há 30 anos de supermercado, que foi começada a ser comercializada nos meados dos anos 90 e teve sempre uma relativa notoriedade. Nunca foi trabalhada em termos de comunicação, por isso ela existia nos produtos, mas não muito mais do que isso. A marca Açores, como tal, tem mais notoriedade hoje, seguramente, que a marca de laticínios dos Açores tinha num passado recente. A questão da marca Açores, já tive a oportunidade de ser convidado várias vezes aqui a vir à região para falar sobre isso, é que o problema da marca Açores é que a marca Açores é atribuída basicamente a qualquer produto.
como qualquer marca, a vulgarização mata. Por isso, se nós usamos marca Açores para parafusos produzidos nos Açores e que usamos marca Açores para queijos de São Jorge, não bate a cara com a cara. Por isso, as marcas têm esta questão, a questão da diferenciação e da notoriedade. Se nós queremos transmitir às pessoas que marca Açores é uma coisa importante, é relevante. Último ponto. Quem conhece a região é muito fácil aterrar em qualquer ilha açoriana, não é preciso ir a São Jorge, qualquer uma das ilhas, e ter uma noção de circularidade, produto verde, tudo isso existe. O problema é transmitir isso a quem está fora, porque a maior parte das pessoas não vêm cá, não têm essa percepção. E há um bocadinho esta noção que, inclusive do ponto de vista do turismo, o turismo é o primeiro foco de exportação. Quer dizer, qualquer pessoa que venha aqui e consuma um produto cá tenha uma facilidade de encontrar esse produto lá fora. Se eu tiver como identificar, porque nós todos não temos uma memória infinita, e como tal, eu comi uma coisa fantástica em São Jorge, mas que não sei, quando cheguei à Alemanha, não sei como se recorda, mas tiver um seu aquilo que ajude, isso penso que é interessante. Logicamente, haja meios, nenhuma marca consegue ser conhecida público se não tiver dinheiro para ser comunicada, e hoje em dia, como qualquer empresa sabe, a comunicação custa muito dinheiro e é preciso dinheiro para investir. Muito obrigado. Nós estamos a caminhar para o fim desta nossa sessão. O Sr. Presidente da Câmara das Velas quer colocar a questão. Vou aceitar a questão que ele quer colocar e mais uma, e depois encerramos. As questões que colocou sobre a Universidade dos Açores, como percebe, não podem ser respondidas porque o Sr. Professor José Matos, por motivos de doenças explicados, não pode estar aqui, senão ele certamente lhe explicaria bem essas questões. Passo já a palavra para o Sr. Presidente da Câmara das Velas, tem mais uma ali atrás, e tenho uma questão que quero colocar ao responsável pela Lata Açores. Nas discussões originais em São Jorge, das quais o Dr. Ricardo Borges e eu próprio participamos, a Lata Açores foi aceite porque foi imposta uma visão estratégica baseada no seguinte: o queijo de São Jorge é o produto âncora da Lata Açores. Eu quero saber se essa visão estratégica se mantém e de que forma é que ela se expressa. Bem, essa é uma questão que tem sido colocada. Embora eu esteja desde o início na Lacta Açores, já lá estava até antes da Lacta Açores, eu continuo a ter a mesma visão. O queijo São Jorge é o queijo que se diferencia, é o queijo que traz a diferenciação de todos os outros. Todas as nossas fábricas são importantes, todos os nossos queijos são importantes, assim como os outros produtos, o leite incluído. O facto é que cada vez mais as pessoas querem produtos diferenciadores. E comprar um queijo Flamengo, nós podemos comprar um queijo Flamengo de qualquer origem. Aliás, se nós formos a uma pastelaria, a um bar, alguém pede uma Santos de queijo, ninguém diz que quer uma Santos de queijo dos Açores. Aqui já sabemos que é queijo Flamengo em barra, que está ali fatiado, não dignifica nada nem ninguém. No caso do queijo São Jorge, é um queijo que é já reconhecido, eu diria que é uma âncora ainda maior hoje do que no início da Lacta Açores, porque ele evoluiu, estas curas que temos hoje dignificaram-no muito, e apesar de ainda não satisfazer todo o país, mas verifica-se, e aliás, como já foi aqui falado, temos 36 meses que neste momento já nem há disponibilidade para todo o mercado. Portanto, isto só mostra a âncora que é este queijo. E é lógico que nas nossas negociações, o queijo de São Jorge está sempre à frente e sempre desde o início da Lacta Açores o ajudou. Internamente há algumas discussões, porque ninguém quer ficar atrás, e como eu também já disse aqui há pouco, o queijo de São Jorge é uma âncora, é um produto de qualidade reconhecida, os outros também o são, mas este é diferente, é diferenciador. Todos o chamam já pelo seu nome. Curiosamente, pronto, temos aquele dilema do queijo ilha, mas que vai evoluindo também e vai-se dando a conhecer o São Jorge e a explicar a diferença. E depois temos outra situação na nossa empresa, eu também não posso deixá-los para trás, apesar de estar a dizer isto de um queijo barra, é essencial, as fábricas têm que o fazer, porque a produção de leite, se nos lados de baixo, aliás, ela tem reduzido transversal, mas o facto é que ainda é necessário fazer todos esses queijos. Eu diria, se tivéssemos que fazer outros queijos nas fábricas, teríamos que fazer algo diferenciador. E neste momento o que temos de diferenciador é o queijo de São Jorge. Muito obrigado pelas suas explicações. Vamos aceitar então mais duas questões. Uma vai ser colocada sobre o Presidente da Câmara das Velas, vai ser a última.
E, entretanto, vou aqui atrás. Alguém que também quer colocar uma questão, o seu nome e a quem é que se diz. Boa tarde. Chamo-me Hélio e vou resumir as duas questões a uma quase. Uma é, numa perspectiva de futuro, qual é a perspectiva a nível da venda online do queijo São Jorge, mas com uma plataforma logística a partir de Lisboa? Por causa da questão logística de transportes, não é viável a nível dos Açores. A segunda é, tendo em conta a afirmação do jornalista Armando Mendes, inicialmente, como é que nós podemos promover o desenvolvimento socioeconómico de São Jorge quando nós encerramos a maior parte das cooperativas, das freguesias, da maioria das freguesias, desculpe, vou fazer a questão da seguinte forma, como é que podemos falar de desenvolvimento socioeconómico de São Jorge quando encerramos uma grande parte das cooperativas existentes nas respectivas freguesias da ilha de São Jorge? Gostaria que me justificassem como é que é possível. São Jorge perde um quarto da população num quarto de século. Basta ver os resultados das estatísticas junto dos censos e vão inteirar-se dessa situação. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. A segunda diz respeito aos estudos que eu saiba nunca foram feitos, os estudos necessários para responder a essa questão. A primeira questão, quem é que quer responder a ela? Suponho que é o seu responsável lá para Açores. Esta é fácil. Esta é fácil. Faz parte do nosso projeto ter uma loja online, não só de São Jorge, mas todos os produtos da Lacta Açores. Nós, como eu disse aqui há pouco, no ano que findou, fizemos uma obra de reestruturação em Vila Franca de Xira para criar melhores condições de frio, porque já não eram suficientes. Nós hoje temos uma capacidade para uma armazenagem de 1100 toneladas e está no projeto termos uma loja online. Eu penso que isso só vai acontecer no segundo semestre do próximo ano, porque ainda nos falta a segunda fase da obra, que é criar a restante estrutura, porque fizemos a primeira fase e ficou interrompida. Estamos se tudo correr bem, vai iniciar-se em maio, está previsto em maio arrancar a segunda fase e depois, posteriormente, estão criadas essas condições. Portanto, dando aqui alguma margem no segundo semestre do próximo ano, penso que teremos essa loja. Muito obrigado. Também queria deixar uma breve nota. Muito rápida, só para referir um número que ajuda sempre a pôr as coisas em perspectiva. Em cada 100 euros que se compra em Portugal de produtos alimentares, menos de 3 euros são comprados online. Ou seja, o online tem uma relevância quase nula, por duas razões muito simples. A primeira é porque nós temos lojas em todos os cantos e esquinas e como todas as pessoas têm esse acesso. A segunda é que houve uma evolução muito grande nesse número durante o período em que todos estivemos fechados em casa, mas que assim regressamos às nossas vidas normais, tornou-se bastante mais fácil voltar a fazer as compras físicas. Por isso, muitas vezes, o investimento necessário para fazer uma coisa destas bem feita tem depois, em termos de valor de mercado, pode ter um valor de prestígio, mas em termos de valor de mercado é muito, muito reduzido. Muito obrigado. E não queremos ficar fechados outra vez. O Sr. Presidente da Confraria faz favor. Eu só respondendo ali à questão do Helder, tem muito a ver com o seguinte, eu cheguei cá em 95 e tínhamos 9 cooperativas na ilha, em todas as freguesias, inclusive a minha tinha, mas eu trabalhei, apanhei-as todas abertas, tive esse privilégio, mas muitas delas não tinham quaisquer condições. Ou seja, nós hoje o mercado é de tal forma exigente que nós temos que ter fábricas certificadas e não é por qualquer norma. Neste momento a Uniqueijo tem que ser, já é certificada por uma norma europeia que é a IFS e portanto é com pena também minha que vi as fábricas fecharem, mas era assim, ou todas elas tinham que ter um investimento que provavelmente iam se tornar insuportável e insustentável e mais tarde iriam fechar. E portanto a opção que foi feita foi de ter as 3 fábricas e um posto de recolha, mas, e eu deixo o alerta, outra vez, porque o seu diretor regional, Bruno Belo, disse, e bem, que o valor paga a viabilidade, mas é preciso que o queijo tenha esse valor. Mas neste momento, nos nossos orçamentos que estão feitos e que o valor que perspectivamos para 2023 é que, se nós não conseguimos recuperar os 2 milhões, poderemos ter que reestruturar as fábricas. Ou seja, poderá estar em causa ainda ter que fechar mais uma. E, portanto, nós não queremos fazer isso de forma alguma. Agora temos que ter os pés bem assentos na terra e ter a capacidade e a viabilidade de, se tiver que ser tomada a decisão de fechar uma fábrica, tomarmos essa decisão e não adiarmos, porque
é preciso perceber que, e eu aqui, permita-me, Armando, que me fale, vá buscar um bocadinho o tema atrás de que foi falado, porque há dias, aliás, antes de ontem, numa entrevista para a RTP Açores com o Sr. Jorge Rita, ele veio dizer que São Jorge, ainda bem que deu o passo, porque foi ele que disse que agora o São Jorge tinha que pagar o leite mais bem pago. Não, não foi isso. São Jorge passou a pagar o leite mais bem pago quando teve essa possibilidade. A Uniqueijo está a fazer uma recuperação ao ano de 1 milhão de euros, está a valorizar o queijo, como foi dito já pelo Armando Mendes e bem ali na sua nota, e portanto nós fizemos essa recuperação, conseguimos chegar ao patamar onde estamos, queremos continuar a valorizar, mas é preciso ter condições e é preciso ter boas gestões nas fábricas. Portanto, é para isso que nós trabalhamos todos os dias, para a valorização do produto e para que ele seja sustentável. Muito obrigado. Como eu não sou adivinho, quem me deu essas notas foi o Dr. Ricardo Rocha. A valorização do leite. Sou Presidente da Câmara das Velas, já a fazer a última pergunta. Eu gostava de deixar só aqui uma nota ainda antes disso, é que um dos problemas, acho eu, que se colocavam ao queijo de São Jorge e a outros queijos e outros produtos era a concorrência global. Não há muito tempo a Presidente von der Leyen veio-nos dizer no Estado da União que isso acabou. Vamos substituir a economia do mercado global por uma economia estratégica, ou seja, é preciso fechar os mercados porque os problemas que a globalização deu já foram demasiados. A Rússia já conseguiu capacidade para se atirar à Ucrânia e a China já enriqueceu de tal ordem que já é considerado o primeiro problema para o chamado Ocidente. Portanto, produções como o queijo de São Jorge podem ter uma nova, eventualmente, pelo menos vão deparar-se com uma nova realidade de mercado, um mercado mais fechado, chamado mercado estratégico. Esperemos que, obviamente, isso seja uma coisa boa e não propriamente uma coisa má, mas vamos ver. Sr. Presidente, faz favor. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, já muito foi dito e falado esta tarde aqui, e aquilo que me parece, e acho que nisso temos estar todos de acordo, é que há um problema. E que há um problema de um bom produto que é o queijo São Jorge, e nunca se consegue resolver um problema sem se identificar onde é que ele reside, onde é que ele está. E o primeiro problema reside efetivamente em nós termos leite e leite de boa qualidade. E o problema quando se coloca esta questão da reconversão agrícola, e não querendo perder muito tempo nessa matéria, a verdade, e já o disse hoje, a ilha não cresce. E se nós temos uma produção de leite à base de pastoreio, e para produzir um queijo à base de leite cru, a verdade é que, enfim, em números muito redondos, cada animal precisa de 10 mil metros quadrados no encabeçamento que a região permite. Ora, cada vez que nós passarmos 10 mil metros quadrados de um animal para produzir leite para um animal para produzir carne, nós vamos diminuir claramente a produção de leite. Independentemente do número de produtores que disse o António, porque ele também o disse, pode ser 5 produtores, como pode ser 100 ou como pode ser 1, o que nos importa é a quantidade que é produzida versus qualidade. Ora, nós também já percebemos que a sustentabilidade das cooperativas, que são dos agricultores, que é preciso que se diga, e de uma Lacta Açores que comercializa o produto, que é também dos produtores, porque os acionistas da Lacta Açores são as cooperativas. E, por sinal, a Uniqueijo é o segundo acionista, com uma cota muito simpática, na Lacta Açores. Dito isto, nós já percebemos, e o Sr. Diretor Regional dizia e bem, não tem bem a ver com a quantidade de milhões de litros produzidos versus custo de produção nas 3 cooperativas, tem a ver sim com o valor do produto que pode fazer toda a diferença. E isso era a mesma coisa que dizer que ter menos litros de leite podia não tornar mais cara a produção se nós tivéssemos um preço de transferência superior em média por quilo de queijo. A verdade é que o problema, e identificando o problema, reside numa questão tão simples quanto esta. O produtor de leite produz e produz bem. Quem produz o queijo na cooperativa produz e produz bem. Quem está a comercializar o produto, e se o Presidente não fique zangado comigo, não me parece que esteja a comercializar bem. E não está a comercializar bem não é porque não tem a vontade de o fazer, é porque é difícil de comercializar bem.
E o Sr. Presidente da Lactações dizia há bocadinho que quando o comercial se vai sentar a negociar o produto, que nós não temos que ir sempre preparados para justificar a cadeia de distribuição. Mas a verdade é que, por experiência própria, quando nós vamos a entrar para aquele gabinete para negociar com a Jerónimo Martins, ou com a Lidl, ou com a Sonai, nós já vamos nervosos. E vamos nervosos porque quando nós nos sentamos à mesa, nós, o comercial, a primeira coisa que eles perguntam, atreveria-me a dizer isto, naquilo que é o portfólio da Lactações, é querer falar sobre queijo São Jorge. E o comercial não quer falar de queijo São Jorge, porque ele quer falar de outros 10 produtos para depois falar em queijo São Jorge no fim. É como quando me sentava, a primeira questão é querer falar de Superboc Ninho. Era a última que eu queria falar. Eu queria falar de Superboc Stout e de Green e de não sei o quê, que era o que eles lhe interessava menos ter nos seus lineares. E então deixar aquilo que era a minha joia para o fim e que me podia dar ali alguma margem de negociação, que era o produto que eles queriam ter no seu linear e na sua prateleira. Ora, a verdade é que nós sabemos que Portugal consome uma boa parte do queijo São Jorge, ou seja, é consumido no mercado interno. Mas a verdade é que é consumido no mercado interno, e o Sr. Presidente tocou numa questão fulcral, na minha opinião, e esta é a pergunta concreta, é que é preciso, e neste caso na área da Grande Lisboa e no canal Oreca, na restauração, ganharmos terreno, chamando-lhe assim também, o que vai fazer com que nós possamos diminuir o peso na grande distribuição no alimentar. E a verdade é que é mais difícil fazê-lo no Oreca para a distribuição direta, mas é mais fácil negociar com o Oreca que negociar com a grande distribuição, e aí sim nos vai dar valor acrescentado para poder pagar mais ao produtor. E por uma razão tão simples quanto esta, é que nós não vamos conseguir aumentar muito o preço do produto na distribuição alimentar. O queijo São Jorge não é barato no supermercado. O consumidor paga caro em média, não estou a dizer que não valia mais, eu estou a dizer é que no mercado global é difícil pô-lo mais em cima, porque ele, a verdade é que já tem valores consideráveis naquilo que é a média dos preços dos queijos, mesmo num queijo específico que nós, como o nosso, e já acaba, não é? A verdade é que nós não conseguindo aumentar muito o preço de venda ao público no alimentar, só nos resta uma solução, e esta é a pergunta, ou eu acho que é, e queria ouvir do Sr. Presidente da Lactações, se é ou não é, se nós não temos que rapidamente nos debruçarmos de uma ponta do país à outra, no canal Oreca, colocando lá o produto, que lhe vai dar visibilidade, que lhe vai dar valor acrescentado e vai fazer o tal marketing indireto que nós precisamos para aumentar as vendas no alimentar com menos custo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um esclarecimento antes do responsável da ação de responder. Quando fala em preço de transferência, está a dizer o quê? Preço de transferência do queijo da cooperativa para a Lactações, ou está a falar noutra coisa qualquer? É isto? Muito bem. Eu sou responsável da Lactações. Responda, por favor, incorporando esta questão. Se faz favor. Bem, a pergunta é difícil, mas é fácil. Eu concordo com a grande parte do que disse. E concordo que durante muito, não diria muitos anos, mas durante muito tempo, a estratégia era precisamente essa. Queríamos começar uma negociação com outros produtos de maior dificuldade e guardávamos a joia para o fim. As coisas mudaram um pouco, só este ano. Posso lhe dizer que neste momento, pelo menos a minha atividade neste momento não é comercial, mas em algumas reuniões mais complicadas eu costumo ir e tenho presenciado uma situação totalmente diferente. Neste momento há duas preocupações que a distribuição moderna nos coloca. É se conseguimos garantir produto na prateleira. E posso lhe dizer, a nível de Lactações, só são discutidos neste momento dois produtos. É leite, de facto, e é queijo São Jorge. Os outros é como se não existissem. Os outros agora já ficam para trás e não se discutem. E está de uma forma que qualquer uma das cadeias, à exceção de uma, como disse há pouco, não quero aceitar os preços, mas eu penso que vai lá rapidamente, mas qualquer delas neste momento, a grande preocupação é garantir que nós temos o produto e se vamos garantir produto nas prateleiras em 2023. E estou a falar de São Jorge, mas também de leite. São os dois produtos neste momento. Também queria dizer o seguinte, de facto, a nível do preço de transferência, é lógico que
o preço de transferência é resultado também daquilo que nós conseguimos no mercado. Não é? E é óbvio que na distribuição moderna, eu não digo que a gente não vai conseguir mais, estou convencido que sim, que as coisas ainda vamos conseguir mais. Mas começam, como já hoje eu disse, a ficar um pouco mais complicadas. Estamos a entrar num patamar que parece-me que já nem é o problema da distribuição moderna, é o problema do consumidor. É aqui que penso que poderá reduzir. Se bem que eu acho que este São Jorge não está caro. Não está caro porque não é um queijo que se possa equiparar aos outros que nós aí temos, ou aos tais flamingos e aos tais queijos parados. Agora, o que é que poderá aqui alterar um pouco estas coisas? É precisamente este comportamento. Eu vejo uma distribuição moderna mais preocupada em que nós lhe vamos garantir que há queijo São Jorge nas prateleiras do que em discutir o preço. E vejo uma distribuição moderna preocupada, e isto é inédito, com aquilo que os produtores pensam, porque tem vindo muito na comunicação social uma grande crítica à distribuição moderna. E hoje vejo as direções gerais de algumas cadeias alimentares a pedir-nos para virem aos Açores, às várias ilhas onde nós temos as associadas, né? Portanto, São Miguel, São Jorge e Faial, que querem explicar, que estão connosco. Pronto, agora vamos entender isto o que quisermos, já sabemos que são os tempos de necessidade que levam a isto, mas o facto é que as preocupações inverteram-se. E por aí eu digo que podemos crescer ainda um pouco mais em termos de valor, porque a preocupação neste momento é outra. A preocupação é garantir que o produto está na prateleira. Queria também dizer outra coisa. O queijo de São Jorge, nós lá que Açores tínhamos uma cota de exportação de cerca de 10%. Com a pandemia baixou para 8%, eu estou a ver os números de hoje mesmo, portanto, com o acumulado ali a agosto baixou para 8%, mas o queijo de São Jorge mantém-se nos 12%, portanto está acima da nossa média de exportação. O que quer dizer com isto é que é neste momento o queijo que é exportável e que podemos lançar em novos mercados. Há interesse, inclusivamente, de algumas cadeias, e penso que posso dizer, sem qualquer problema. Ainda há 2 semanas, uma reunião que tivemos com o Grupo Lidl, em que mostraram interesse em ter este queijo, o queijo São Jorge, em várias lojas, não de uma forma definitiva, mas fazendo algumas ações, começando a lançar o queijo em algumas lojas por toda a Europa. Achei isto bastante interessante. É claro que ainda não falámos de preços, já fizemos algumas propostas, já enviámos amostras, mas penso que é um bom princípio e que alguma coisa está a mudar neste mercado. O Oreca, que é muito importante. Bem, eu há pouco, quando falei naquela ideia da restauração em Lisboa e que propus à administração, portanto, aos presidentes das nossas associadas, é claro que referi Lisboa porque é onde já temos um meio para fazer um teste e para perceber qual é o resultado. Não há dúvida nenhuma que se nós formos diretamente ao canal Oreca, vamos buscar muito cliente que hoje não é nosso cliente, porque não vai comprar queijo no supermercado, não tem condições, o preço já é elevado, para o consumidor ainda vai, mas se for para ir para o retalho, para o Oreca, para uma pastelaria, o queijo fica-lhe extremamente caro. Aí eu não tenho qualquer dúvida que seria uma boa aposta nós montarmos uma estrutura para fazer esse mercado. E eu costumo dizer que não temos essa estrutura montada, temos clientes, quando alguém nos contacta, nós normalmente aconselhamos alguns distribuidores que temos, mas nunca nada nos garante que esse distribuidor vai vender o nosso produto, porque ele tem outros para vender e poderá isto ser um fiasco. Portanto, isso é ponto assente, que é uma ideia 100%, não tenho dúvida, de sucesso. Não temos estrutura neste momento para seguir com ela. É um investimento muito grande em viaturas, em uma frota, em pessoal humano também. Portanto, é um investimento que eu não creio, na minha opinião, que a curto prazo, a falar um ano ou dois, que nós consigamos fazer isso. Mas é de facto uma ideia que já foi discutida e que seria uma forma de levar o queijo, neste caso do queijo São Jorge, a todos os pontos do canal Oreca do país, porque aquilo que já foi aqui dito é verdade. Né? Eu, em Lisboa, na área de Vila Franca de Xirra, recebemos imensos telefonemas, imensas mensagens a perguntar onde é que podem encontrar os queijos, neste caso São Jorge, mas não só, mas onde é que podem encontrar em diversos pontos do país.
Portanto, eu tenho a perfeita noção que temos uma lacuna enorme por preencher. Agora, se eu quiser ser otimista, como se costuma dizer, a boa notícia é que temos muito trabalho pela frente e para fazer. Epá, mas é assim, estamos a fazê-lo, mas com alguma dificuldade. Mas a ideia é ótima e é uma ideia a seguir. Muito obrigado. Muito bem, já vamos com 2 horas desta mesa redonda alargada e com algum tom informal. Agradeço muito a todos. Gostaria de ter tido aqui mais produtores de leite, aqueles que efetivamente estão no dia-a-dia das vacas, para participarem destes debates, para se aperceberem do que é feito com o fruto do seu trabalho e porque é que recebem o que recebem no fim de cada mês. Um dia, certamente, se fizermos mais mesas redondas destas, poderemos talvez contar com uma parte deles. Eu agradeço a participação do António Azevedo, Presidente da Confraria do Queijo de São Jorge. Não sei se tem de ser Presidente, se cabeça da Confraria. Como preferir. José Carlos Serrão, que é Diretor-Geral da Lata Açores, muito obrigado também por ter estado aqui conosco. Os diretores regionais, Pedro Índice Ribeiro, que é Diretor Regional da Agricultura, e Bruno Belo, que é Diretor Regional do Empreendedorismo e Competitividade. Também Pedro Pimentel, que é Diretor-Geral do Centro Marca, com contributos que serão extremamente importantes sobre a política de marcas, que é uma das lacunas reconhecidas por sua responsável pela Lata Açores, que é preciso resolver no futuro. Agradeço a todos terem estado aqui estas 2 horas. Em nome do Sr. Presidente da Confraria, declaro esta sessão encerrada. Muito obrigado.